Sejam bem-vindos ao podcast A Corja Maldita. Eu sou o Pedro Almeida Vieira e à minha frente tenho o Miguel Santos Pereira e o João de Sousa. Hoje vamos falar sobre liberdade de expressão, ou, melhor dizendo, para alguns casos ou para algumas pessoas, um crime de opinião. Vamos aqui falar sobre quando a verdade assusta o poder e não vamos falar muito nesta fase, logo veremos à medida da nossa conversa se vamos falar em mais casos, certamente sim, mas vamos partir aqui de um tema que tem sido polémico e que tem sido incandescente em termos desta campanha eleitoral para as eleições de maio. Até que ponto é que há um limite para a crítica, ou antes há um medo da liberdade de expressão? E isto, qual é o pretexto? Um cartaz do Chega que colocou lado a lado Luís Montenegro e José Sócrates sob a palavra corrupção, e mais concretamente sobre os 50 anos de corrupção, o que à partida também coloca aqui em causa todo o período da democracia, e que desencadeou indignação, apelos para a contenção da linguagem política e até a entrada de um processo em tribunal, uma providência cautelar e feita pelo próprio Primeiro-Ministro, e que até, pelo que sei, queria que o juiz logo tomasse decisões antes de o próprio Chega ser ouvido. Eu talvez começasse por ti, Miguel. Do ponto de vista, nós estamos na verdade a gravar esta emissão ainda sem nenhuma decisão. Queres fazer um palpite? Queres dar um palpite? Eu tenho um palpite se o Tribunal vai decidir. Julgo que é o Tribunal Administrativo, não é? É o Tribunal Administrativo, sim. Sim. E penso que o que terá sido pedido inicialmente teria sido o decretamento provisório do procedimento cautelar. E que era o Tribunal não basicamente retirar sem a audição cartaz, do requerido. Eu, ao contrário eu vou dar dois palpites. E, portanto, acerto seguramente, não é? Pelo decretamento. Jogas uma É uma tripla. É assim, do ponto de vista do que é suposto, e é a posição que eu acredito que o João defenda, do ponto de vista daquilo que é suposto em termos do direito, da liberdade de expressão, e mesmo da liberdade de expressão no âmbito europeu, do Conselho da Europa, do cumprimento do artigo 10º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, mesmo nesse, porque eu defendo uma posição, como na primeira emenda dos Estados Unidos, que isso para mim, isso é que é a liberdade de expressão. Aqui nós ainda estamos muito virados para esta questão da honra, talvez um bocadinho fruto da nossa cultura do Portugal do respeitinho, uma expressão que é muito cara ao meu colega Francisco Teixeira da Mota, que diz que os tribunais portugueses, já o escreveu várias vezes, ainda acham que a liberdade de expressão é um bibelô jurídico e, portanto, por isso é que nós temos tantas condenações. E por termos tantas condenações, e ainda antes de responder, mas isto vai alicerçar a resposta que eu te vou dar, eu estive a fazer o levantamento dos relatórios do TED. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Sim, relativamente às violações do artigo 10º. Das violações acumuladas, e as violações acumuladas aparecem entre 1959 e 2021 num composto, mas não há relatórios desde aí, há relatórios, penso, desde 1999, mas depois há uns relatórios que fazem um acumulado. E para nós termos a noção, Portugal está no 8º lugar. Nós gostamos sempre de dizer que Portugal é o melhor país do mundo nisto, aquilo, aquilo outro, no Ferry e na Ponte Vasco da Gama, ou que temos a melhor polícia judiciária do mundo. Não? Bom, temos essa mania, não é? Somos pequeninos, como uma vez escreveu o António Barreto num texto, que só falta dizer que temos os melhores imigrantes do mundo. Nós, em termos de violações do artigo 10º, estamos, e isto apurado até 2024, estamos em 8º lugar, atrás da Turquia, da Rússia, da França, da Áustria, Polónia, Roménia e da Hungria. Isto porque a França e a Áustria tiveram aqui um período mais conturbado, mais lá atrás. Mas se nós formos ver, em 2024,
nós fomos o terceiro país, em conjunto com o Azerbaijão, com mais condenações da liberdade de expressão pelo TED, atrás da Rússia e da Turquia. Portanto, Rússia, Turquia e Portugal. E Azerbaijão. E, aliás, temos muitos casos desses que são até de jornalistas. Muitos, vários. E no período entre 2022 e 2024, estamos... há dois países que nós estamos exatamente em terceiro, mas estamos ali a seguir. Está a Rússia, está a Turquia, está a Ucrânia, está o Azerbaijão e aparece Portugal. Nos períodos entre 2022 e 2024. E não nos podemos esquecer que em 2025 já temos uma condenação. Portanto, se eu entendo que obviamente não há matéria nenhuma para que os cartazes sejam retirados, com base nos números, eu não me admiro que os cartazes tenham que ser retirados. E porquê? Porque nós temos uma mentalidade ainda do Estado Novo. Nos tribunais, nas instituições. Nós temos o primado do direito, o primado das normas. Mas o que se aplica em Portugal, e tu sabes bem disso, na dificuldade que tu tens para obter documentação, e todas as instituições te fecham, o que tu tens em Portugal verdadeiramente é uma mentalidade do primado das instituições. Da defesa corporativa das instituições, e o Estado defender-se e defender as próprias instituições. Isto claramente vem de uma mentalidade pidesca, de uma mentalidade do Estado Novo. Por isso é que aqui temos este ranking. Claro. E, portanto, ao contrário, não me admiro que, ao contrário daquilo que eu defendo, não me admirava que, efetivamente, o Tribunal decidisse que o Chega tem que tirar. João, basicamente, nós podemos falar tudo, mas... Essa é uma frase do Salman Rushdie, não é? Quando eu ouço alguém dizer que é a favor da liberdade de expressão, mas eu deixo de ouvir, é o que ele diz. Isto está no livro do Mike Hamm, Direito a Ofender. Esta questão toda também resulta da nossa democracia assim muito nova, também resulta do tal respeitinho que o Miguel fala, e é apócrifo, acho que foi o Voltaire que disse que defenderia o seu direito a não ofender-me até à morte. Mas também disseram que o Oscar Wilde a certa altura disse que eu posso não concordar consigo, mas defenderei até à morte o seu direito de fazer de si mesmo idiota. Ou seja, nós devíamos deixar os outros falar. Neste caso em particular do cartaz do Chega, quanto mais o Chega falar, mais nós percebemos a idiotice e o vazio que existe ali. Portanto, ter qualquer tipo de manifestação para cercear o pensamento, para cortar a expressão do outro, independentemente da gravidade do insulto ou não, é mau. Mas, só para concluir, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos até tem tido decisões, e está na própria lei, no próprio espírito da lei, que diz que, no caso desta luta política, tem que se abrir mais ainda a liberdade de expressão, e as pessoas que estão nesta luta têm que ter a capacidade de ouvir e até de poder replicar. Portanto, eu acho que isto é tudo um atentado à liberdade de expressão. Mas consideras que se está aqui a abrir um precedente sobre aquilo que até em termos políticos é admissível dizer-se, ou mesmo quando estamos a fazer em campanhas eleitorais em que há um sentido figurativo, exagerado, quer dizer, a luta tem que ser uma luta meramente argumentativa, ou também pode ser dizer, não pode criticar, não pode dizer mal de mim, porque daqui nada as pessoas ofendem-se, o próprio político pode-se ofender porque ele diz que não cumpriu uma determinada medida e afinal ele diz que está a difamar, não é? Ou seja, convido, onde é que nós vamos parar? Não eu convido quem nos ouve a ver sessões do Parlamento inglês. Aquilo é fantástico. E as grandes frases do Churchill, que se nós chegar no nosso Parlamento só víssemos aquilo, eram extremamente ofensivas. Mas nós também tivemos, há muito tempo, nem tanto tempo assim, a nossa Natália Correia, com um poema que punha em causa até a viralidade de um deputado que não era da cor do partido dela. Portanto,
Eu acredito na liberdade de expressão. E o Francisco Sousa Tavares, que tem frases fantásticas de uma violência mesmo agressiva. Eu gosto muito, e com a geneira metida. Eu gosto muito da revista, e a revista do Estado Novo tinha uma coisa fabulosa, é que tinha o lápis da censura e que tinham que ser muito mais criativos, não é? O passeio de Santo António, não é? Nos meus rogos, nos meus votos, peço a Deus no paraíso que me dê muitos devotos, que devotos é que eu preciso. E ele estava a falar do Salazar, não é? Quem me engana ou contradita, aponta o meu caderno, vai com um cartão de visita para as profundas do inferno. Portanto, eu acho que a liberdade de expressão, quando é cerceada, é boa para a criatividade. Tirando isso, não. E nós temos que estar com capacidade intelectual, com poder de encaixe, para poder deixar falar o outro. E neste particular, Pedro, deixa-me só acrescentar, eu acho que devíamos deixar o Chega falar sempre. E ouvir com muita atenção. Eu também acho que sim, até porque cabe ao eleitorado, ainda mais em eleições, avaliar se aquilo é civilizado ou não. Exatamente. Mas já agora isto foi não sei se julgo que há 2 anos, em que fiz um levantamento, numa altura também que havia um quiprocó na Assembleia da República, exatamente pela forma como o Chega se comportava, e fui fazer um levantamento de alguns bate-bocas no Parlamento. Em 6 de janeiro de 1982 há um bate-boca muito interessante do Jerónimo de Sousa, por causa da Turquia, em que às tantas o Sousa Tavares chama ao Jerónimo de Sousa idiota, e portanto está gravado, está no Diário da Assembleia da República. O Jerónimo de Sousa riposta, e depois às tantas ouve-se Sousa Tavares, e vou dizer ipsis verbis: olhe, vá à merda, idiota, mandrião, vá trabalhar, que foi aquilo que nunca fez na vida, calaceiro. Portanto, isto era, já agora, o partido era, sabes qual era o partido em que ele representava nessa altura? PSD, pronto. Portanto, e há vários, aliás, até do próprio António Costa, digamos, expressões mais agrestes. A questão aqui é, e acho que o caso da liberdade de expressão, até dos jornalistas, já de ser um programa específico que haveríamos também de abordar. No caso, embora os dados que deste aí, Miguel, são muito interessantes, a questão é: tem que haver ou não um limite para aquilo que é a expressão do ponto de vista político? Sei que as coisas agora ao nível do Chega estão muito mais exacerbadas, não é? Estou-me a lembrar, por exemplo, daqueles cartazes que eles meteram, não eram cartazes, julgo que eram cartazes, pode-se chamar cartazes, eram uns banners nas janelas. Nas janelas da Assembleia da República, a forma como, por exemplo, eles receberam o Lula da Silva. Tem que haver limites ou não tem que haver limites em política? Eu defendo que não tem que haver limites, Pedro, e tu já deste a resposta. As pessoas que têm memória curta, ou fazem por ter memória curta, é que dizem que isto atingiu um ponto como nunca atingiu. Não é verdade. Está aí o resultado. Não é verdade. Sim, eu podia estar aqui com... Miguel, deixa-me só dizer isto. Eu tenho aqui à minha frente. Vou só dizer a parte final do poema da Natália, a 3 de abril de 82, para o parlamentar, que se chamava Morgado. E se a função faz o órgão, diz o ditado, consumada essa exceção, ficou capado o morgado. Exatamente. Isto é ad hominem, isto é a sexualidade da pessoa e tudo mais. Mas isto é liberdade de expressão. Obviamente. E se calhar o morgado, eu isso desconheço, se fez queixa ou não fez da senhora, mas lá está. Há aqui um pormenor que é importantíssimo. É a elegância, o poema, a estética. A estética do Chega é algo reprovável. O povo português devia chumbar o Chega nas eleições pela estética. Pela estética, não por praticar atos criminosos. Não, pela estética. Enquanto a mim não são. Porque imaginem agora que ia-se pôr um tipo com umas malas, um tipo que não sei se está acusado, se é um presumível autor de pedofilia. Estão a perceber? Não se pode responder no mesmo grau inferior de mediocridade às pessoas, como também não se pode cercear as pessoas do dizer, até porque neste caso é quase como com um serviço cívico que o Chega está a fazer à população portuguesa. Isto somos nós. E agora votem ou não votem. Claro, eu não vejo nestes tempos, em termos políticos ou em termos de escritores, alguém a fazer o que Almada Negreiros fez ou Dantas. Exato.
Manifesto anti-Dantas. Manifesto anti-Dantas, fabuloso, delicioso. Ainda mais, ainda mais é uma coisa curiosa porque na altura o Dantas, que por acaso até escrevia bem, Exatamente. o Júlio Dantas, que era um médico, e ele escrevia muitíssimo bem, com grande elegância, e não era assim tão atávico. O problema é que toda a elite se andava à volta dele, e portanto aquilo foi do jovem Almada Negreiros que quis chocar, digamos... Estava a procurar o seu lugar. Sim, exatamente. E até consta que o próprio Almeida Negreiros tinha muito... o Júlio Dantas tinha muito apreço pelo Almeida Negreiros, jovem na altura. E ele pedia a morte do Dantas. Morra Dantas. Morra Dantas. Imaginem o que seria alguém fazer isso no estado atual relativamente a um dos políticos. Sim. Esta sensibilidade que existe agora vem de onde? Isto é o quê? Eu não sei se vou ser alvo de algum processo, mas uma geração que consente deixar-se representar pelo Chega é uma geração que nunca foi. Pum. Pois. Não, mas há aqui neste levantamento que eu fiz, temos aqui, por exemplo, o António Costa em 2003 a chamar ao Guilherme Silva do PST pateta. Depois o Chega já tínhamos aqui em 2023, tínhamos vários, mas isto é uma coleção interminável, e eu receio que às tantas partamos para uma situação em que nós próprios podemos ter processos de difamação de um político para outro, não é? Mas seja algum deixa-me só inflamar aqui um bocadinho as coisas. Então, e a liberdade de expressão ou não aquilo que os deputados do Chega fazem relativamente às mulheres do Parlamento? Mas o silêncio foi um grande... O que é que vocês acham? Eu acho que acima de tudo é mau gosto. Pronto, lá estamos nós. Não, acima de tudo é mau gosto, não é um problema de violação da liberdade de expressão. É elegância. É elegância, o gosto, mas isso as pessoas devem de avaliar no sítio próprio. As pessoas quando votam devem votar em políticas, devem votar nos políticos e devem votar também na própria pessoa. E, portanto, se é um energúmeno, claro. Se não se sabe portar, se é um misógino, se é isto e aquilo e aquilo outro, sem comportamentos que não são... E eu vou inverter um bocadinho as coisas, Pedro, e não vão gostar do que eu digo, mas eu também não estou a fazer campanha e nem quero ser eleito para nada. A culpa é do povo. A culpa é da percentagem de portugueses, que seja o voto por protesto ou quer que seja. Se estão a protestar, associem-se. Fundem um partido. Não se vai a votar no maior dos energúmenos para depois ter situações destas. Não é? E aquilo, se nós somos a corja maldita aqui no podcast, aquilo é uma corja de gente terrível. A questão aqui é: a notoriedade da pessoa visada deve-lhe dar maior proteção ou menor proteção? É exatamente o contrário. É o contrário, exatamente. As pessoas que estão nos cargos públicos, sejam eles políticos, sejam eles executivos, nomeação, seja a forma, ou seja, se for de forma eletiva, ou nomeados, ou mesmo alguns altos cargos públicos de representação, têm que estar sujeitas, isso é o preço que têm que pagar, a um maior escrutínio. Aliás, o que faz falta, nós falámos até algumas vezes sobre isso. Imagina que tu ficas com fama de ladrão na tua rua, não é? Uma coisa é alguém acusar-te e dizer na tua rua tu és ladrão. Outra coisa é dizer que um político é ladrão, ou seja, é sempre em sentido figurativo, não é? Muitas das vezes. Imagina. Às vezes não é. Pedro, mas mesmo essa questão, e esta coisa da honra é uma coisa, esta coisa da honra é uma coisa que vem do Estado Novo também. Se alguém me chamar de ladrão, eu vou ficar chateado porquê? Ora, se eu não sou ladrão, não tenho que ficar chateado. Sim. Se eu sou ladrão, não posso ficar chateado. Portanto, ou seja, bate na couraça da tua indiferença, digamos assim. Completamente. Não é um problema de liberdade de expressão, não é um problema de honra. Não. A honra, ou a questão dos limites, ou para além dos limites, esses eu admito que possam ser sancionados civilmente nos tribunais após a demonstração do dano efetivo. Do dano efetivo e que existiu ali, obviamente, uma intenção de causar mal, de fazer mal, sem nenhum outro interesse de escrutinar, de fazer política, sem ser um desabafo. Portanto, houve ali uma clara intenção de fazer mal, de magoar, criar prejuízo, etc. Imagine um indivíduo do bairro que alguém diz: este indivíduo é pedófilo.
e o indivíduo mora no bairro, aí é a liberdade de expressão a mais, a menos? Não, aí há uma maldade, há uma intenção, há um dolo de provocar um dano concreto, porque aquele indivíduo não vai ter uma vida muito boa, não é? Agora, no debate político, naquilo que é a discussão, dizer que 50 anos de corrupção e com os dedos a apontar para as pessoas, o Luís Montenegro diz que não é corrupto. O Sócrates também diz que não é corrupto e diz muitas vezes, a gente viu a dizer isso muitas vezes. Nenhum deles foi condenado. O que é que eles querem fazer? Vão apresentar uma queixa, vão querer que saia o cartaz? Não pode porque o poder então, e sendo alguém que representa o Estado, não pode estar a cercear a liberdade de expressão de ninguém, porque sem liberdade de expressão nós não vamos conseguir saber se eles são corruptos ou não. Mas aqui a questão é, então, havendo liberdade de expressão absoluta, não pode haver difamação? O crime de difamação? A questão é, em Portugal, e dentro mesmo da própria Convenção Europeia dos Direitos do Homem e da aplicação dos acórdãos do TED, sim, pode. Há aqui 3 requisitos, eu penso. O Francisco Teixeira da Mota é quem melhor define estes requisitos. No fundo, tem a ver com se existe uma lei prévia, existe, está previsto no Código Penal, se existe um prejuízo para alguém, e aí nós, no nosso caso, o caso português é a questão da honra, é a proteção da honra, e portanto há aqui os tribunais portugueses, alguns entendem que tem que haver aqui uma concordância prática entre o bem jurídico, liberdade de expressão, e o bem jurídico honra, portanto analisar o caso casuisticamente, mas a grande pedra de toque, e que o Francisco Teixeira da Mota refere, que o TED acaba por fazer, é se aquela punição é exatamente, tem que ser necessária numa sociedade democrática. Uhum. Ou seja, se é necessária o que é que aquela condenação vai trazer? É absolutamente necessária numa sociedade democrática? Faz sentido? E vai ser mais prejudicial ou não? Aquilo que é o bem comum. A questão é o bem comum. E qual é o bem comum? É que se as pessoas começarem a ficar com medo de falar, isto cada vez mais vamos caminhar para um autoritarismo. E nós sabemos que Portugal agora voltou a ser uma democracia plena, mas deixou de o ser durante a pandemia. Porquê? Sim. Também por uma voz única, aqueles que, e tu bem sofreste isso na pele, e eu também, cada vez que alguém criticava ou colocava em causa o que quer que seja, o que é que havia? Um pensamento único. Sim. E o problema quando há liberdade de expressão é exatamente esse, é caminharmos para uma situação de pensamento único. Mas imagina que, quer dizer, muitas profissões vivem da sua credibilidade. Se, por exemplo, imaginemos num quadro da própria imprensa e pronto, e até do próprio Jornal Página 1, se houver alguém que diga ele está ligado à extrema direita ou à extrema esquerda ou que é negacionista ou coisa desse género, ou seja, que põe em causa a credibilidade do próprio projeto. E qual é a credibilidade da fonte? Quem diz isso? E não só a credibilidade da fonte e a credibilidade de quem vai ouvir isso. Exatamente. Não é? Não, por exemplo, se for um advogado. Mas os advogados não são credíveis. Mas qual é o problema? Os advogados não são credíveis. Isso é difamação. Está a difamar. Não, mas por exemplo, um caso foi o caso Rojas foi muito parecido com este, não é? Sim. Foi um bocadinho parecido com este e não faz sentido. Ou seja, depende do contexto também, muitas das vezes, não é? Não, depende todo do contexto, o que está por trás, tem que se analisar. Miguel, permite-me só uma coisa. O que é que está em causa aqui no grafismo deste cartaz? Está em causa dizer que existe 50 anos de corrupção e que aquelas pessoas são a imagem da corrupção ou fazem parte dos partidos que, na opinião daquele indivíduo, são corruptos há 50 anos. Essa é que é a questão. E aquele cartaz tem logo um erro, João. É que parece que só existe corrupção desde 1974, quando era o contrário. O Estado não era corrupto até a Lula. Não é? Essa é que nós depois temos que avaliar até a idoneidade da fonte. Não, é o tal o ethos, o pathos e o logos. O ethos, eticamente, a fonte, não, ponham de parte. O pathos, que é aquilo que vai impressionar nos outros. Nós temos que acreditar, e eu não acredito, que o português médio está bastante informado nestas coisas e não vota só depois de ver o Big Brother ou quem apresenta coisas de futebol do Correio da Manhã. E depois é a questão do logos. O logos é a própria lógica daquilo. Não tem lógica. O Miguel acabou de invocar uma coisa que é rebatível facilmente. Como é que aquilo se combate? Neste caso em particular, com o voto.
O Luís Montenegro, ao tentar que aquilo saia, está a fazer mal. Está a dizer que é, que é totalitário. Não, é uma estratégia notória para pagar outras coisas e assim estamos todos aqui a discutir isto. Mas aí retira a possibilidade de ele se ter sentido ofendido, porque se o objetivo é um objetivo político, não é, de estratégia política, é porque ele não se sentiu ofendido, não é? E como é que ele consegue não se mensurar... ofendido? Porquê? Porque estamos no Portugal em que quem não se sente não é filho de boa gente? Não, mas isso é uma... Esta é a expressão, não é? Está bem, mas isso... Por isso temos que agir, é isso. O Luís Montenegro, ao agir para os tribunais, está a dizer: eu ofendo-me, sou filho de boa gente e, portanto, retirem isso daí. Se eu nada dissesse, estava a assumir que era. Isso não faz sentido. Claro. Isso não faz sentido. Claro. Bom, João e Miguel, ficamos por aqui. No próximo programa teremos que, ou num dos próximos programas, falamos mesmo da questão da liberdade de expressão dos jornalistas, que são grande parte das condenações, exatamente, pelos tribunais nacionais. Obrigado, então. Obrigado.